Olá, meu irmão e minha irmã. Começa agora mais um programa Um Coração para Amar. E hoje nós recebemos o membro da PASCOM e também da Pastoral do Batismo aqui da paróquia, Geraldo Alves de Souza. Muito obrigada, seu Geraldo, por estar aqui no programa Um Coração para Amar mais uma vez. Bom, eu que agradeço pela honra, de poder estar aqui, contribuindo um pouco com a divulgação da Palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura, já que a nossa missão é, antes de tudo, evangelizar. E a evangelização tem de ser especialmente com base na Sagrada Escritura. E nós estamos no mês de setembro, mês em comemoração da Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre a palavra. Sr. Geraldo, eu queria que o senhor começasse falando para nós que a Bíblia ela é conhecida como sendo a palavra de Jesus. E como aceitar isso, não é? Se os livros da Bíblia eles foram escritos por seres humanos, por autores humanos? Sim, a Bíblia é conhecida como palavra de Deus, E realmente o é. E nós, apesar de não termos em nenhum livro da Sagrada Escritura a assinatura de Deus, nós temos a convicção de que Deus é o autor destes livros. Apesar de terem sido escritos por mãos humanas, esses seres humanos que escreveram foram inspirados por Deus, de tal forma que Deus é considerado o autor da Bíblia, como Ele é o autor de toda a criação, Deus não assina como nós assinamos, mas a assinatura de Deus é muito mais convincente e muito mais valiosa do que qualquer outra assinatura. Portanto, a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Isso a própria igreja nos ensina, e mesmo a própria leitura da Bíblia, nós vemos que é tudo a revelação de Deus, que começa com a criação de todo o universo, que nós sabemos, até mesmo pela luz da razão, que esse universo foi criado por alguém, por um ser superior, e não apareceu aí por acaso, Então, é justo que nós chamemos a Bíblia de palavra de Deus, porque Ele que é o autor principal, embora Ele se sirva de mãos humanas para escrever. E, Sr. Geraldo, como Jesus se revela nas Escrituras? Muitas pessoas têm dificuldade de entender quando lê a Bíblia, mas é importante fazer esse gesto, de estar lendo a palavra de Deus todos os dias, para você aproveitar esse momento íntimo com o Senhor. Sim, Deus ele vai se revelando aos poucos nas Sagradas Escrituras. A princípio, de uma maneira muito enigmática, um Deus assim distante. Na medida em que a humanidade vai evoluindo e vai melhorando as suas condições, vai abrindo a sua inteligência e tendo condições de ir entendendo melhor a mensagem divina, então Deus vai graduando cada vez mais a sua revelação. É muito interessante ver como que Deus... A pedagogia divina é uma coisa extraordinária, Assim como para uma criança que nasce, para um recém-nascido, nós não podemos dar um prato de comida, de arroz com feijão, porque ela não tem condição de absorver isso, Assim também Deus, ao se revelar, Ele começou aos poucos. É como se fosse com aquele leitinho que a criança toma, um alimento bem suave. Deus também foi se revelando de maneira suave, enigmática, e depois ele foi aprofundando até chegar à plenitude dos tempos. Quer dizer, essa plenitude dos tempos é quando veio Jesus Cristo. É quando a humanidade já tinha condições mais propícias para entender a mensagem divina. Então Deus aí, em Jesus Cristo, Ele se revelou por inteiro. Tudo o que Deus tinha a nos dizer, Ele o fez através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se encarnou, se fez um de nós, adquiriu a identidade humana para que nós pudéssemos não só ouvir, mas ver e apalpar esta palavra de Deus que é Jesus Cristo.
Hoje nós estamos falando sobre a Bíblia, mês de setembro, mês da Bíblia, aqui recebendo no programa Coração para Amar o Sr. Geraldo, que é membro da Pasconha e também da Pastoral do Batismo, aqui da Paróquia Santana. Continuando então a nossa entrevista de hoje, Sr. Geraldo, ao final do sínodo, realizado em Roma, em outubro de 2008, os bispos divulgaram uma mensagem muito rica sobre a Bíblia. Fala-nos um pouquinho sobre esta mensagem, como foi? Bom, eu me permito aqui ler um resumo que os bispos fizeram a respeito da Sagrada Escritura. Foi uma mensagem muito bonita e que poderia ser resumida em 4 pontos principais. O primeiro ponto, a voz da palavra, que é a revelação. A palavra, através de sua palavra, Deus vai se revelando. Então, Deus se revela através de sua palavra, uma palavra forte, eficaz, criadora e salvífica. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se o dia, e o dia se fez. Faça-se isso, aquilo, e aquilo se fez. Quer dizer, pela sua palavra, Ele foi realizando e criando as coisas, E já no Evangelho de São João, no Novo Testamento, ele já fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Quer dizer, verbo é palavra, Deus é esta palavra. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito do que existe. Deus se revela, portanto, na sua obra, naquilo que ele fez, naquilo que ele criou, e que é produzida pela força de sua palavra. O rosto da palavra, o segundo ponto. O rosto da palavra é Jesus Cristo, E o próprio Papa Francisco, definiu Jesus Cristo como sendo o rosto da misericórdia, O rosto da misericórdia, quer dizer, é o rosto do próprio Deus, que é pura misericórdia, misericórdia infinita. Portanto, Jesus Cristo é o rosto da palavra. E o Verbo, quer dizer, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. A palavra divina entra, então, no espaço e no tempo e assume uma identidade humana, visível e palpável. Um terceiro ponto, a casa da palavra. Qual é a casa da palavra? A igreja. A palavra de Deus tem sua casa no Novo Testamento. É a igreja fundada sobre Pedro e os apóstolos, e que hoje, através dos bispos, em comunhão com o Papa, continua a ser a guarda desta palavra, a anunciadora e intérprete da palavra divina. E um quarto ponto, os caminhos da palavra. Os caminhos da palavra é a missão. A palavra de Deus sai de sua casa, o templo, e encaminha-se pelas estradas do mundo ao encontro dos povos da terra que peregrinam em busca da verdade, da justiça e da paz. Nós somos, pois, uma igreja missionária. E quem não assume esta missão, recusa-se a ser a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Uma aula para a gente, Sr. Geraldo? Falando um pouquinho sobre a Bíblia. E, como eu disse no início da entrevista, é muito difícil, às vezes, a gente entender alguns capítulos, alguns livros, principalmente do Antigo Testamento. Para isso, a paróquia vem, desde o início do ano, realizando alguns encontros, que é a Escola da Fé, que traz pessoas para estar nos ensinando, nos direcionando para esse estudo da palavra, que é tão importante, como o senhor disse. Nós somos missionários, nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. E só podemos levar a palavra conhecendo a palavra, não é, seu Geraldo? Isso. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa entender, como o senhor mesmo disse, precisa ter algumas etapas para que a gente possa estar passando e fazendo o nosso trabalho como Deus deseja que nós fazemos. E eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando hoje um Coração para Amar, sobre este mês tão importante que é da palavra do Senhor, que é da Bíblia. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é, sobretudo, uma mensagem de esperança. Nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, uma época assim em que a nossa esperança está sendo abalada. Nós não vemos em
quem esperar alguma coisa, alguma mudança. Vemos o país aí enlameado em tanta corrupção, em tanta injustiça, em tanta miséria, tanta gente sofrendo por causa da corrupção de alguns, né? E o povo começa a perder esperança. Esperar em quem? Então, nós não podemos perder a esperança. Se não podemos ter esperança nos homens, a esperança em Deus não pode morrer, né? E a Bíblia é exatamente um ponto de encontro com essa esperança. Seria o momento de aproveitarmos este mês da Bíblia para limpar a poeira que cobre este livro de ouro, que muitas vezes não tem outra função senão enfeitar a nossa estante. Vamos abrir este livro de ouro, esta preciosidade que nós temos, né? E aí nós vamos, junto a este manancial de água cristalina, nós vamos revigorar a nossa esperança e, sobretudo, vamos saciar a nossa sede de salvação. O país tem salvação, nós temos de esperar dias melhores. De tudo isto que está acontecendo, este caos em que nós caímos, é prenúncio de que dias melhores vão vir depois. Portanto, vamos buscar, sobretudo, em Deus, e especialmente na sua palavra, que é uma palavra poderosa, uma palavra que tem força de criar. Faça-se e a coisa é feita, né? Então, Deus há de fazer também de nós um país melhor, um país que confie e que não perca a sua esperança e que haja realmente uma mudança, uma limpeza neste país, porque o nosso povo o merece. Com certeza, seu Geraldo, que não percamos nossa esperança e que vivamos, né, através da palavra, por meio da palavra, e que a gente não tenha medo, que a gente busque a Deus e não deixe mesmo a Bíblia lá só para enfeite, que a gente possa abrir, que ali está a resposta para todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Obrigada, seu Geraldo, por participar do programa Coração para Amar. Muito obrigado por ser membro da PASCOM, uma pessoa tão boa como o senhor, que sabe tanto da palavra e que nos ensina muito. Muito obrigada. Eu que agradeço, e é sempre uma oportunidade que a gente tem, né, de aprender um pouco mais, né? Sobretudo a Bíblia, né, a gente tem que não só ler, mas estudar a vida inteira, né? Eu tive a felicidade de ter um curso de teologia e tive professores que passavam a vida inteira, às vezes, estudando um capítulo da Bíblia, né? Nossa. É coisa muito séria, muito profunda, e a gente precisa realmente, não adianta a gente abrir a Bíblia e ler como se lê um outro livro, como se faz uma outra leitura. A gente começa, sobretudo no Antigo Testamento, começa a não entender nada, a gente desanima, né? Então, as Bíblias em geral trazem um roteiro de como a gente pode fazer para ter uma leitura proveitosa, né? Para entender. Sobretudo, começar pelo Novo Testamento, que é bem mais próximo de nós, né? Um contexto bem mais próximo e muito mais fácil da gente entender. E depois ir buscar lá no Antigo Testamento, porque toda a Bíblia, ela é voltada para Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, no Novo Testamento, nós encontramos luz que ilumina para trás e para frente, né? Para a gente entender. É em Jesus Cristo que nós vamos entender o Antigo Testamento e especialmente o Novo. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, seu Geraldo, pela presença aqui no programa. E nós vamos agora para o nosso momento de adoração. Daqui a pouco a gente está de volta. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estamos de volta com o programa Coração para Amar, e neste bloco nós queremos mais uma vez estarmos ligados, íntimos ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você neste momento a se colocar na presença dEle.
Coloque agora o seu coração, a sua vida diante deste coração tão amado, deste coração que deseja estar ao nosso lado, desse coração que deseja ficar conosco, caminhar conosco, deste coração que tanto nos ama. Jesus mais uma vez nos diz, por este mistério tão lindo, que a sua presença na Eucaristia, que Ele nos ama com amor eterno, que a sua vida é doação por cada um de nós, é entrega total e que Ele continua todos os dias nos querendo ao seu lado. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, convido você neste momento, mais uma vez, a parar aquilo que você está fazendo e colocando-se na presença do Cristo, pedir para este Deus que tanto nos ama, que seja teu auxílio, teu sustento e tua fortaleza. Como eu sempre costumo dizer, eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu coração, mas nosso Senhor conhece. Ele sabe a tua necessidade e é diante dessa necessidade que Ele quer agir. Deus age com amor eterno. Deus toca os nossos corações com aquilo que para nós muitas vezes é impossível. Ele nos toca com o seu amor, com a presença vivificante do seu Espírito Santo. Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao coração que se coloca na frente de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos preparar os nossos corações para acolhermos a bênção de Deus. E convido você a pedir a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para aquilo que tem sido impossível na tua história. Coloque agora diante deste coração que tanto nos ama, o teu coração. Que o nosso coração seja um coração para amar. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao fim de mais um Coração para Amar. Na próxima semana a gente está de volta com mais um programa para você. Mais informações sobre as atividades, as ações da Paróquia Santana, você encontra no nosso site, que é paroquiasantanadelavras.com.br, e também nas nossas redes sociais. Até a próxima semana então para você. Fique na paz de Cristo.